Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda e, bom, acredito que esse ou vai ser o primeiro ou um dos primeiros vídeos aqui do meu canal. E, bom, eu criei esse canal mesmo para tentar conectar com pessoas e compartilhar um pouquinho da minha vida. Enfim, de uma forma leve, sem cobrança, né? Então, agora eu tô organizando algumas compras, né? Que eu acabei de fazer no mercado. Hoje é domingo, então domingo é dia de se organizar, se preparar pra semana, né? E é isso, né? Pra vocês saberem um pouquinho mais sobre mim, eu tenho 30 anos, né? Acabei de fazer 30 anos e moro atualmente em Santa Catarina, juntamente com meu namorado. Então, eu tô organizando dentro dos potinhos algumas castanhas que a gente comprou. Muito bom, inclusive. Encontrei essa forma de organização que tem dado muito certo, por sinal. Fica bem visual, eu vou colocar ali depois. E é algo que você acorda, vem tomar o seu café da manhã e tá muito fácil, é bem acessível, assim, pra pegar e comer, né? Ao invés de fazer algo que não seja tão saudável, né? Ou comer alguma besteira. Mas, enfim, eu vou retirar as que eram mais antigas e botar num potinho pra botar mais pra cima, né? Bom, então, gente, eu acabei de chegar em Floripa, acho que tenho 4 meses, assim, de Floripa. Então, tô naquele processo de conhecer o local e entender como as coisas funcionam, né? Eu sou originária de São Paulo. Pra ser bem sincera, eu acabei de voltar da Holanda, né? Morei os últimos 3 anos na Holanda. E, enfim, eu sempre tive vontade de criar um canal, assim, até antes da pandemia, mas nunca tive a coragem. E eu botei na minha cabeça que em 2025 eu ia botar esse plano, tirar o plano do papel, né? Então, eu acredito que sou uma pessoa que consegue se comunicar de uma forma clara. Sei que não sou a melhor comunicadora, tô aprendendo diariamente como fazer isso, né? Mas eu tô feliz de estar gravando esse vídeo, tô quebrando uma super barreira de medo e, enfim, autocobrança, né? Sendo que eu acredito que tem tantas oportunidades hoje em dia na internet, principalmente se conectar com pessoas, né? Às vezes você acaba até ajudando alguém que você nunca encontraria na vida. E assim como eu já fui ajudada, tantas pessoas que eu sigo, né, no YouTube ou no Instagram, por exemplo, que de certa forma acrescentaram muito na minha vida. Eu espero que um dia eu seja essa pessoa para alguém, né? Então, é isso, né? Eu aos poucos vou contando um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha trajetória até aqui. Talvez com o tempo eu vou entender melhor como organizar as ideias e como compartilhar isso com vocês. Porque, é claro, eu não tenho nenhum conhecimento de como, né, funciona tudo isso. Já tentei aprender edição de vídeos, aprendi a editar vídeos, mas realmente botar em prática tá sendo um outro desafio, né? Então, bom, deixa eu ir fazendo, senão eu falo muito, né? Então tem que tomar cuidado também com a pausa. Vou botar os mais novos aqui no fundo e os que estavam aqui antes. Ui, quase derrubo. Ai. Um pouquinho de linhaça. Pra quem tem problema no intestino, como eu. Não é um problema, mas eu tenho que me reeducar, né? Eu tava passando com uma nutricionista maravilhosa, a Amanda. Vou até deixar o Instagram dela aqui embaixo, porque ela foi uma pessoa que realmente abriu muito os meus olhos, assim, pra a forma de como eu tava me alimentando, a
a forma como eu entendia a comida, né? Então ela me ajudou muito, muito, muito. Eu saí daquele ponto que eu sempre estagnava, sabe? Então, poxa, com ela foi muito bom ter tido essa experiência. E é por isso até que a gente tá, eu e meu namorado, né? Ele também passou por ela, com ela, por consulta. É por isso que a gente tem uma base boa, assim, do que comprar, de quanto consumir, né? Tudo com a ajuda dela, da Amanda. Bom, aqui eu tenho essa. Vou botar esse daqui do semente de abóbora, muito boa. E semente de girassol. Eu acabei misturando da última vez, não sei se eu mantenho. Porque os dois juntos eu gostei do sabor, sabe? Então acho que eu vou fazer isso de novo. Deixa eu falar um pouquinho do motivo de eu ter escolhido Florianópolis como casa, né? E já pra adiantar, eu falo que a gente tá... Porque eu falo a gente porque eu vim com meu namorado, né? Bom, basicamente tudo começou em janeiro de 2023, onde eu estava morando na Holanda, próximo de Amsterdã. Era inverno, era um momento muito complicado, assim, do ano, sabe? Em termos de saúde mental. Eu acho que todo mundo que mora em um lugar frio já passou por essa situação, ou vai passar. Eu parei na parte que eu falava que tudo começou em janeiro de 2024, onde eu fiquei um período muito... Eu tô botando grão de bico pra deixar de molho durante alguns 2 dias. Era janeiro de 2024 e eu tava morando na Holanda ainda. Era esse período muito frio lá, muito difícil, sabe, de estar, de viver. E eu lembro até hoje que a gente tava voltando de uma viagem que a gente fez pra Bélgica. E foi muito boa a viagem, porque a gente tava com um grupo de amigos brasileiros nossos que a gente ama muito. A viagem foi muito boa, foi bem legal, tipo, conhecer algo novo com eles, a primeira viagem que a gente fez juntos. Só que era um dia tão frio, mas tão frio, que eu tava com 2 meias térmicas, bota de coturno, se eu não me engano, eu acho, talvez. Casacão, roupa térmica, luva. Nossa, eu tava totalmente bem vestida pra ocasião. E mesmo assim eu senti muito frio, né? Então, a viagem foi muito bacana, tipo, em si. Mas quando a gente retornou pra Amsterdã, eu lembro de ter sentido um frio descomunal, sabe? Que eu nunca tinha sentido antes. E isso me deu uma sensação muito ruim de tristeza mesmo, de vazio. Então a gente chegou em casa, eu me deitei na cama e comecei a chorar muito, descontroladamente, porque eu me sentia infeliz naquele momento, por estar num lugar muito frio, faziam dias que a gente não via o sol. E, claro, tudo que eu tô falando aqui faz parte da minha realidade. Eu sei que existem milhares e milhões e bilhões de realidades diferentes. Eu sei que morar fora é uma oportunidade incrível e por isso eu sempre incentivo todo mundo que vem falar comigo sobre esse assunto. Eu sempre tento incentivar para que a pessoa vá e tenha a experiência dela. Não é fácil chegar lá também. Demanda um controle não, uma organização financeira muito grande, porque o euro ele é muito caro, né? Se você for converter para o real. Então, mas enfim, dei uma volta e saí do assunto. E foi isso. A gente voltou daquela viagem e eu botei na minha cabeça que eu queria ir embora pro Brasil. E resumidamente, eu morei no total 6 anos, quase 6 anos fechados, na Europa. Antes da Holanda, que eu morei 3 anos. 3 anos, acho que foram praticamente 3 anos. Antes da Holanda, eu morei na Irlanda. Então... Ai, a gordurinha aqui, beleza, cara. Eu morei na Irlanda, antes da Holanda, né?
Então, em 2018 eu cheguei na Irlanda, perdão, em Dublin, e eu fui como estudante de inglês. Eu realizei um intercâmbio de inglês e foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora. Eu sou muito grata, assim, por ter tido essa oportunidade naquele momento, antes da pandemia, porque eu sei que, não sei como tá agora, mas eu lembro de ver muita gente passando muito perrengue pra ir pra Irlanda naquele momento, depois da pandemia. Eu ia falar after. Ai, é doida. Enfim. Mas enfim, foi isso. Eu, num total, morei 6 anos na Europa. E eu senti naquele momento, em janeiro de 2024, que eu não. Que eu já tinha completado tudo que eu tinha que fazer, sabe? Todas as experiências. Eu sei que, meu Deus, tem muita coisa ainda pra fazer. Teria ainda, futuramente, quem sabe. Mas naquele momento eu precisava voltar pra casa. Eu senti no meu íntimo mesmo que era o momento de voltar, né? Foi uma situação um pouco assustadora no momento, porque eu moro com meu namorado desde 2019, acho que entre 2019 e 2020. Exatamente quando começou a pandemia, né? Eu nem sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, pra ser sincera. Eu sei que antigamente, não que bloqueava, mas enfim, tirava o alcance, mas aquela doença. Nós morávamos juntos desde aquele momento e ainda continuamos morando aqui no Brasil. Mas, enfim, foi um momento de reflexão, de organização, né? E um pouco de euforia, loucura, né? Porque a gente tinha, em 2024, o ano passado, a gente tinha já uma viagem de férias planejadas para julho, né? Metade do ano. Então nós viríamos pro Brasil, iríamos para o Recife e para São Paulo. Porém, nós utilizamos essa passagem só de ida, né? Então, nós realmente... Ai, não foi julho, perdão. Abril, olha que louca. Ai, desculpa, gente, aqui tá meio assim, né? Foi abril. A gente tinha essas férias marcadas para abril. Eu já havia falado no meu trabalho que eu ia de férias, então a minha gerente ela já estava planejando todo o ciclo do setor, contando com essas férias, né? Então também foi um baque sair do trabalho. Eu trabalhava numa empresa americana que tinha base na Holanda, e eu trabalhava na área de supply chain, que é cadeia de suprimentos, né? Então, foi o meu primeiro emprego, assim, na Europa, dentro do mundo corporativo, né? E foi muito difícil também me desligar desse trabalho, emocionalmente falando, porque eu já estava muito apegada, acostumada com a rotina, com as pessoas, né? E não era um trabalho que eu conseguiria manter enquanto eu morava no Brasil, né? Então foi muito difícil pedir para sair, né? Eu tava indo muito bem, foi um trabalho realmente de muito sucesso. Hoje em dia eu olho para trás e eu vejo o quão grata eu sou por ter tido essa oportunidade, e ter conhecido pessoas maravilhosas também de todos os lugares do mundo. Não gosto nem de falar que o olho já fica marejado, porque realmente foi muito especial para mim. Ai, tive que dar uma pausa para tirar os legumes do molho, porque eu gosto de lavar os legumes devidamente e deixar de molho por 10 minutos, dependendo com a quantidade correta de água e cloro, né? Então é bem importante para higienizar da forma correta. Bom, mas só para resumir novamente, eu tava falando da questão do trabalho, que foi muito difícil me desligar daquele trabalho que eu era muito feliz fazendo, por mais que tinha um certo estresse envolvido, né? Eu tomei essa decisão juntamente com meu companheiro. Então, o que aconteceu? A gente já começou de janeiro, dia 6 mais ou menos, até o final de março, que a gente viajava dia 29 de março, eu acho. Esses meses foram dedicados para nos desfazermos da casa,
vender tudo que a gente tinha comprado, né, durante esses anos, desde mesa de escritório até equipamentos eletrônicos, etc. Então foi uma corrida, assim, para tirar foto e divulgar. Na época, a gente utilizou um site lá da Holanda que se chama... Nossa, eu esqueci o nome. Enfim, é um site como se fosse o Enjoei daqui do Brasil, né? E funciona muito bem. Eu noto que a cultura do europeu é muito assim de comprar coisas usadas mesmo, e eu acho muito bacana, inclusive. A gente vendeu tudo o que dava, vendeu bastante coisa para amigos próximos, né? Quando deu mais ou menos 3 meses, quase tudo estava vendido. Só uma TV que a gente deu para um vizinho nosso. Só de pensar eu fico, ai meu Deus do céu, foi tão caro comprar uma TV aqui no Brasil. Mas foi tudo por pura correria, né? Não dava para trazer. A gente não tinha tempo para fazer a cotação com empresas para fazer o transporte de lá dentro de um container para cá, né? Então, acabou que foi assim na correria e a gente vendeu o que dava, o que não dava a gente doou para pessoas queridas também. Então, por isso que eu não fico totalmente chateada com isso, né? E também doamos muita coisa para caridade, né? Porque lá eles também recebem muitas roupas, assim, que são distribuídas para pessoas que não têm condição, né? Bom, foi isso, né? Esse foi o motivo de eu ter decidido abrir mão dessa realidade, dessa vida na Holanda, juntamente com meu companheiro. Ele abraçou a ideia. Foi bem complicado, porque ele tem família lá, né? Ele é muito apegado à família, aos sobrinhos, ao irmão, família em geral. E a mãe dele mora lá também. Então, foi uma decisão muito difícil para ele. Só que como ele sempre veio de férias pro Brasil, ama o Brasil, fala português, né? Por mais que ele seja alemão, eu acho que foi uma oportunidade para ele conhecer a cultura que também é dele, né? Então ele abraçou a ideia e veio comigo, né? Chegamos em abril já, né? Porque foi o último dia de março. E aí a gente foi para Recife, pro Recife, desculpa se eu estiver falando errado. Então passamos um período com a família, conhecemos todo mundo, eu conheci todo mundo, né? Curti aquele lugar que é lindo, maravilhoso, uma cultura riquíssima, uma culinária maravilhosa, né? Então foram 2 semanas muito, muito, muito incríveis. Inclusive saudades. Já estamos esperando a próxima vez que a gente vai. E depois fomos para São Paulo, onde nos hospedamos na casa do meu pai, por mais ou menos 2 meses, assim, até a gente entender o que ia fazer da vida. Tipo, mais eu do que o meu namorado, porque ele havia encontrado emprego para trabalhar de forma remota pro Brasil. E aí eu tava naquele momento de entender se eu realmente focava em achar um trabalho remoto ou se eu procurava algo em São Paulo, né? Só que ao mesmo tempo eu tava um pouco relutante em ficar em São Paulo, né? Então eu não tinha certeza se eu queria morar lá por conta da falta de segurança e, enfim, o trânsito que é muito difícil lá e a poluição e blá blá blá, tudo que a gente já conhece. Porém, eu tenho família lá, eu tenho amigos que são minha família também, né? E isso foi também um divisor, assim, pra gente escolher pra onde ir, foi bem difícil, sabe? Então, chegou um momento que eu botei a mão na consciência, assim, comecei a pensar o que eu gostaria de fazer dentro da minha área, onde procurar, né? Conforme as possibilidades que tinham pra mim. Então, eu comecei a aplicar pra Santos e pra Florianópolis, né? E Santos não me chamou, nenhuma entrevista assim. Eu tive algumas entrevistas remoto, só que eu não passei. Então eu comecei a aplicar pra Floripa. E aí, depois de alguns dias, assim, eu já fiz uma entrevista
só que eles já queriam que eu estivesse aqui, em Floripa, e não rolou, né? Eu tava em São Paulo. E eu fiz para uma empresa dentro do ramo de cosméticos aqui em Florianópolis, onde eu fiz todo o processo de maneira online, remota, né? E a última etapa seria presencial, né? Então, quando eu passei para a última etapa, eles me chamaram para fazer de forma presencial. E aí eu falei, tá, vamos, né? Aí eu falei pro meu namorado, era uma sexta-feira, assim, eu falei, olha, segunda-feira, terça-feira, não lembro, eu tenho uma entrevista lá, bora? Aí ele falou, bora, né? Aí a gente botou as nossas 4 malas, ou 5, não lembro, que tinham toda a nossa vida dentro, literalmente, e botamos dentro de um carrinho pequeno e viemos, tchau, só fomos. Aí a gente alugou Airbnb, fomos alugando a cada semana, né? Então, uma semana a gente ficava num bairro, outra semana em outro. E aí, até decidir qual o local que a gente queria ficar, né? E aí, no meio tempo, eu fiz a entrevista, passei, entrei na empresa, comecei já a trabalhar na outra semana, né? Então, eu tava muito feliz, muito alegre, né? Tipo, poxa, tudo tá entrando nos trilhos, a gente vai começar a organizar a vida de verdade, né? E aí, beleza. Nesse meio tempo, a gente começou a procurar casa, quando eu recebi o positivo da empresa, né? A gente começou a procurar, vimos 3, 4 apartamentos no total. E aí, no quarto, a gente gostou muito, eles gostaram do nosso perfil também. Talvez no futuro eu possa até falar um pouquinho sobre como foi essa experiência de alugar a casa aqui, que eu já adianto que é bem complicada, bem difícil mesmo, sabe? Eles pedem muitas comprovações financeiras, enfim, vários métodos que eu nem conhecia como comprovação, né? E, enfim, deu tudo certo, graças a Deus, a gente achou o nosso lar. É um lugar que a gente gosta muito, que atende todas as nossas expectativas. Mas é isso, eu posso fazer um vídeo futuramente falando mais detalhes, né? Essa foi um pouquinho, um resumo pequeno do que me motivou a mudar para Florianópolis, que é um lugar maravilhoso, lindo. Eu realmente nunca havia pisado em Florianópolis, me surpreendeu positivamente. Pra ser sincera, eu não posso falar um ponto negativo, né? Eu acho que é meio que um sonho morar aqui mesmo, porque você tem segurança. Vou dar uma outra pausa aqui, mas eu vou organizar aqui bonitinho as minhas prateleiras de nozes e vou começar a fazer um macarrão com atum. A gente não tá tendo muito tempo agora pra cozinhar algo grande. Aí vai ser um macarrão com atum e brócolis, acredito eu. E assim que ficou. Eu tenho que atualizar esses nomes, porque não condiz com a realidade. Mas tudo bem, né? E aqui estão as nossas frutas. Muito bem, frutas e legumes lavados, né? Enfim, só pra terminar esse vídeo, acho que eu já falei bastante pra um primeiro vídeo ou segundo, não sei. Deixa eu botar aqui vocês. Ai, meu Deus. Tá sendo realmente um grande desafio pra mim postar algo assim na internet, expor a vida, né? Mas até nesse final de semana que passou, no final do ano, na virada, eu recebi meu pai aqui em casa com a companheira dele. E a gente falou muito sobre esse assunto, né? De fazer conteúdo na internet, talvez tentar no futuro ter isso como um trabalho, né? É claro que eu não viso isso inicialmente, né? Não sei sobre o futuro, como que isso vai andar, né? Mas, como eu tinha falado, né? Eu sempre gostei muito de ter
conexão na internet. Teve uma época que eu era bem ativa. Postava até receitas, assim, na internet. Ai, meu Deus. Só que aí eu dei uma afastada na pandemia e nunca mais voltei. Então, eu conversei muito com meu pai sobre, e ele falou, por que você não faz vídeos pra internet? Você fala tão bem. Não sei, né? Então, acho que eu falo ok, assim, tipo, consigo me comunicar, me expressar, né? De uma forma genuína, né? Assim. Então eu fiquei pensando, refletindo bastante essa possibilidade, né? E decidi que ia sim fazer isso, porque eu não devo nada a ninguém, a gente tem oportunidades na vida que acaba deixando pra lá, né? Deixa eu botar mais perto. Não sei se o áudio vai estar bom. Jesus amado. Eu tô com um tripé aqui que se chama tripé polvo, eu acho. Ai, não dá pra botar aqui, senão vai cair. Então eu acho que às vezes na vida a gente acaba deixando algumas oportunidades passarem, né? Por conta do medo, né? Por conta do receio do que o outro vai falar. Isso é uma coisa que me pega muito. Pequenos detalhes, sabe? Ai, detalhes físicos, por exemplo. Uma coisa que sempre me pegou muito foi a minha papadinha. E eu ficava, não vou postar isso porque tá com papada, que não sei o quê. Aí você vê o ângulo também, sabe? Porque se você olhar assim, ainda tem, mas não é tanto. Então, tipo, é isso, né, gente? Vamos nos conhecendo. Eu espero que a gente possa se conectar bem, porque eu realmente quero criar essa rede de conexão, né? Espero, de alguma forma, influenciar positivamente para a sua vida, né? De uma forma genuína, sem hate, sem coisas negativas, né? Acho que eu posso aprender muito com muita gente e vice-versa. Também espero muito respeito, né? Acho que a internet ela não é mais terra de ninguém. Existem leis que protegem e punem os usuários, né? Então é sempre importante a gente manter isso em mente, manter o respeito, a cumplicidade, né? O carinho também, não tem por que ficar perseguindo ninguém, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada se você ficou até o final desse vídeo. Ai, falar aquela frase, meu Deus, não esquece de se inscrever, deixa seu like, ativa o sininho e até uma próxima. Tchau!